Nessa noite, nós temos o prazer, né, de receber o Dr. Alexis Stefanenko, ex-ministro de Minas e Energia, e, através de um convite muito feliz do Dr. Mário, nós vamos poder ouvir, então, esse ilustre cidadão joaçabense, que vai nos falar, então, os assuntos pertinentes. E eu convido a vereadora Sueli, né, como representante feminina e também da mesa diretora da nossa casa, para que acompanhe o Dr. Alexis, então, até a tribuna. Dr. Alexis, o senhor pode fazer uso, então, né? Dr. Alexis, o senhor pode fazer uso, então, até 30 minutos e, posteriormente a isso, os vereadores terão um tempo para indagar alguma coisa ao senhor, se for essa a vontade dos senhores vereadores. O senhor fique à vontade, então. Então, prezado presidente da Câmara Municipal de Joaçaba, meu caro, um novo amigo, doutor Mário Wolfer, que fez essa conspiração para eu estar aqui hoje diante de vocês, e aos jovens aqui de medicina, uma coisa surpreendente, já que tanta gente odeia a política. E eu sempre me pergunto a seguinte, não tem coisa mais malhada no país do que política. Todo mundo mete o pau na política. Será que é uma falha de nós, políticos, de não conquistarmos os jovens? E eu fico feliz de vê-los aqui. Espero que vocês participem, critiquem, votem bem. Quando o doutor Mário me convidou, eu fiquei pensando o seguinte, o que eu posso falar para os caras vereadores aqui de Joaçaba? Tanto assunto. Aí eu disse, bom, eu posso refletir um pouco sobre o que é a gente estar no Planalto Central, em Brasília, capital do país, o que é sentar numa mesa, uma vez que toma posse, e o presidente diz aí, olha, você agora escolhemos você para ser ministro. Então, eu fui ministro de Planejamento também, e uma vez eu estava comentando aqui, que comentaram a entrevista que eu dei, né, Carlos, que, o cara fala sobre problemas do brasileiro, por que não resolveram? Não resolveram, em 2 anos não acabamos com a inflação. Eu acho que isso é o plano real. Mas, quando a gente senta na mesa de um ministério, meus amigos, e a gente sente o que é o Brasil imperial. Um Brasil extremamente centralizado, onde eu sei que o poder municipal é um poder muito limitado. E eu encontrava, o primeiro despacho, me veio o chefe do setor jurídico, com uma pasta de processos para eu autorizar, e tinha um que era lavra de água mineral, e o processo tinha dado início em 1936. Eu disse, o que um ministro do Brasil, um país com esse território, tem que autorizar lavra para uma fábrica de tijolos, ou para areia, ou para saibro? Olha que nós estamos, atribuição para o município. O município entende mais isso do que o ministro que está sentado lá. Mas como é que a gente não conseguimos quebrar essa burocracia que existe ainda hoje no Brasil? E a explicação, eu acho que está em Tomé de Souza. Quem se lembra um pouco da história do Brasil, Tomé de Souza foi o que trouxe o governo para o Brasil. Esse é o único país em que o governo nasceu depois do povo. Se a gente colocar isso na cabeça, que o governo sempre é antes do povo. Foi antes da comunidade, logo no descobrimento. Então, nós temos uma tradição imperialista em que a burocracia que foi instalada pelos portugueses, e depois veio da Bahia para o Rio de Janeiro, hoje está em Brasília, não se consegue descentralizar, e os municípios e o Estado, que embora a gente chegue a dizer que é uma confederação, não tem poder de resolver os seus próprios problemas. Então, nós temos uma excessiva centralização e que é preciso, então,
uma mobilização popular para que a gente possa adquirir esse poder. Bom, apesar da burocracia, eu sempre dizia aos empresários brasileiros, e principalmente quando a gente fala em empresário brasileiro, é principalmente paulista, que, a despeito disso, a despeito dessa burocracia, eu dizia, o governo atrapalha mais do que ajuda. Esse é um país que cresce de madrugada. E o nosso crescimento, e é espantoso isso, que desde 1890, o país, o Brasil, vem crescendo, crescendo, crescendo. Se a gente pensar o que era Joaçaba 70 anos atrás, e nós crescemos e crescemos, sempre, não de uma forma contínua, com crises, mas subindo, ao contrário da Argentina. Ora, se a gente pensar, então, dentro, assim, de uma visão do Planalto Central, e é que eu queria trazer, o que a gente, da janela do Ministério, pode ver o país para depois chegar em Joaçaba. A gente vê o país não com os olhos desse governo, mas com o desenvolvimento que o país sempre teve a despeito dos seus governos. A gente olha para esse país com 190 milhões de habitantes, que é equivalente, que tem um mercado consumidor de 90 milhões de consumidores, que é a mesma coisa que a Alemanha mais Portugal. Nós temos 47% das nossas terras são agriculturáveis, ou 25% das terras do mundo são agriculturáveis, são brasileiras, que podem dar 2 a 3 safras, ao contrário da Rússia, das estepes russas, da Ucrânia, ou dos Estados Unidos, que tem o inverno. Nós temos uma safra agrícola de 160 milhões de toneladas. Em termos de recursos minerais, 40% da Amazônia é desconhecida. O Brasil é um grande produtor de ouro, mas como tem que pagar imposto, então é o Uruguai que produz o ouro. Não entra nas estatísticas. Chegamos agora ao pré-sal. Com a separação, isso a gente já sabia, que com a separação dos continentes da América do Sul com a África, a grande parte do petróleo estava entre os dois países. Claro que a costa africana foi mais beneficiada porque é a 100 metros. Mas no Brasil a gente já sabia. Deixa eu desligar o meu, porque o Carlos está aí, então ele não vai me chamar. Então, temos uma pauta de exportação que nos faz hoje a 6ª economia do mundo, uma cultura única, todos nós somos falando português, a maioria é católica, uma democracia estável, não temos fenômenos naturais desastrosos, tsunamis, vulcões, terremotos. E a gente olha esse país e para onde ele está indo? Qual é o grande destino, qual é a grande vocação do Brasil? É uma coisa que parece que a grande elite brasileira que está concentrada no litoral, parece que tem vergonha de admitir, porque é o agronegócio. O Brasil tem que continuar a ser o celeiro do mundo. Porque nós temos o potencial não de exportar a soja, mas de exportar o frango até o extrato quinoa, o produto beneficiado. E para onde vai? E é o que eu digo que há 2 tipos de desenvolvimento, o induzido e o natural. O Brasil está caminhando para o oeste. E no momento em que a gente já sabia isso que estava no Plano Avança Brasil, do Fernando Henrique, era a nossa saída para o Pacífico. E nessa saída para o Pacífico a gente atingiria um mercado de 4 bilhões de habitantes, que é a África, onde a China só tem 15% da sua terra é agriculturável e tem mais de 1 bilhão de pessoas querendo comer, mesmo que seja o miojo do japonês, que também cuja terra é uma desgraça, as Filipinas, o Vietnã. Então, a despeito de tudo, embora a oligarquia paulistana sugue para que a gente continue a insistir na exportação de produtos manufaturados, o nosso grande destino é chegar no Pacífico. Isso vai acontecer, independente do governo, porque
muitos do desenvolvimento brasileiro, das novas fronteiras agrícolas, são feitos pelo povo, pelos gaúchos, pelos catarinenses, pelos paranaenses. Bom, como de Brasília a gente vê Santa Catarina? A gente vê Santa Catarina como 3 grandes eixos de desenvolvimento natural. Um deles é Chapecó, através das BRs 386 e 153. O outro eixo de desenvolvimento natural é Lages, e o terceiro é o litoral, pela 101. Esse desenvolvimento vai se dar, queira ou não queira, vão haver um crescimento. E são regiões que fazem a comunicação entre os estados e a comunicação com o oeste do Brasil. Então, dentro de 20, 30 anos, esses eixos vão ganhar. Aí eu pergunto, dentro desse contexto que a gente está vendo o Brasil daquela forma, vê Santa Catarina e Joaçaba. Qual é o futuro de Joaçaba? Como vai ser essa cidade daqui a 20 anos? Desse jeito? Esses eixos tendem a chupar as atividades se a cidade não tomar consciência de qual é a sua vocação. O que essa cidade tem de recursos que pode transformar o seu destino? Mas antes precisa saber qual é o destino que a gente quer dar a essa cidade. Eu visitei cidades nos Estados Unidos em que a cidade decidiu não crescer mais, manter a sua qualidade de vida. Talvez seja isso, mas a gente tem que perguntar aos habitantes. Eu trabalhei em Toledo, no Paraná, em que a cidade resolveu que não ia ter mais o destino de ser uma agricultura toda voltada para a plantação de soja. Então, ela tinha que se diversificar. Então, eu pergunto qual é a vocação. E essa vocação tem que estar ligada a uma ideia que o arquiteto Dante, que esteve em Florianópolis agora, publicou um trabalho em que ele define a cidade como um lugar em que a gente deve habitar, trabalhar, circular, recriar e conviver. Mas quais as vocações? E para isso, para a gente definir essas vocações, a gente tem que identificar as necessidades. E quais são as possibilidades de atender essas necessidades? Porque a necessidade de recursos naturais que a gente talvez não tenha. Se eu tivesse, quer dizer, responder uma pergunta pela experiência, pela vivência que eu já tive, eu acho que a vocação de Joaçaba vai ser um grande centro de serviços. Então, aqui a juventude, a universidade, temos aqui os advogados, temos os hospitais, a rede de clínicas, as lojas, as representações, as entidades governamentais do Estado e as entidades federais, os tribunais, o fórum. Essa vocação, quer dizer, esses recursos é que devem ser otimizados num planejamento. Mas, por estranho que pareça, é uma cidade que tem todas as secretarias, mas não tem planejamento. Tem um plano diretor que não se conhece devidamente. Como é que a gente pode estar administrando um automóvel se a gente não sabe para onde vai? Então, nós não saímos de casa assim, dizer para onde que eu vou para algum lugar. Então, cabe ao Executivo e cabe aos senhores vereadores a gente discutir isso, para onde vai a cidade. Porque, para onde vai a cidade, a gente pode buscar os recursos, que muitas vezes são internos, estão nos cofres, estão nos bolsos, em que a gente pode, no talento cerebral das pessoas, para mobilizar para que a cidade, pelo menos, se mantenha ou se desenvolva, se for o caso, porque crescimento não é desenvolvimento. Crescimento é, se você tem um problema, ou um tumor, vai continuar crescendo. Desenvolvimento é qualidade. Então, eu penso o seguinte, o que falta? Metas claras. Metas. O que é planejar? Eu tenho que estabelecer metas, eu tenho que descobrir quais são os recursos para atingir essas metas, quer dizer, planejar
listar as atividades, coordenar, gerenciar, relatar, auditar. Isso é função de toda uma empresa que não tem planejamento, mesmo que o planejamento seja intuitivo, alguém que tem uma loja tem uma ideia, uma sensibilidade para onde ele quer chegar. Vocês que são futuros médicos, na hora de se instalar no consultório, vão ter uma meta a ser atingida. Quais são as metas da cidade? Uma cidade sem metas é uma cidade que precisa ter metas. E essas metas precisam ser discutidas com a sua aprovação, porque não é o governo não é a população. Portanto, eu acho, senhores e senhora vereadora, que é uma responsabilidade muito grande da Câmara de participar. Eu estive algum tempo na Universidade do Estado de Nova York, onde se desenvolve um trabalho de valorização do governo local. Os americanos hoje, inclusive, contratam prefeitos. Você contrata um prefeito, seleciona o prefeito, ele tem metas, cobra e ele ganha um salário, ele é um executivo. Quem que manda? O vereador, o consular nos Estados Unidos. Então, é chegado o momento também que é preciso que a Câmara dos Vereadores exerça de uma forma mais concreta, em todo o Brasil, as suas atribuições, de legislar, discutir, representar, e creio que também comunicar com a população para que se tenha uma ideia mais nobre da política. E essa política tem que ser participativa. A participativa é porque os senhores são representantes, e a senhora é representante de um segmento da população. E o que eu vi no parlamentar americano é uma constante participação dentro da sua comunidade, constantemente. Visitando escolas, visitando centros de saúde e atuando de uma forma de crítica positiva e construtiva ao poder executivo. Eu queria dar esse primeiro plá aqui, e eu falei com o presidente, mas há muitos anos atrás, eu conheci um ministro, eu estava curioso, era o Reis Veloso. Como a minha filha era namorada do filho dele, eu disse, pô, eu nunca vi um ministro na vida. Eu sentei assim na sala, o que será que o cara pensa? Será que ele gosta de música? Então eu vi que era uma pessoa perfeitamente humana. Então eu queria abrir aqui um pouco o debate, para eu não ficar falando, mas assim, a curiosidade, como é que é a coisa lá em Brasília? Como é que a gente toma decisões? E eu queria abrir aqui para os senhores vereadores me sabatinar. Mas como os senhores parlamentam, e eu sou do Executivo, eu não parlamento, nunca me meti em eleições, porque precisa ter um talento especial, eles precisam ter uma habilidade. O que é um político, um vereador? É uma pessoa que tem uma sensibilidade para interpretar anseios da população. E segundo, eles têm uma habilidade de comunicação, de relacionamento muito grande, que não é todo mundo que tem. Então, eu quero passar a bola aos senhores e ficar aqui disposto, porque dentro do tempo que me permite, que me sabatinem. Matem suas curiosidades. A gente mata aqui ou mata lá no café. Porque o Mário me sabatina todo dia. Então, eu fico aqui à disposição do senhor presidente. Eu não sei se o tempo, quanto foi? Ninguém tomou nota do tempo, hein? Não, o senhor está falando há 20 minutos, mais ou menos, né? Então, quase 20 minutos. Mais 10 minutos. Mas o senhor fica à vontade, se o senhor quiser falar mais um pouquinho, ministro, aí a gente pode... O senhor fica à vontade. Se o senhor quer falar mais um pouco, o senhor fala. Não, eu queria ouvir um pouco dos senhores. E eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor aí. Pois não. A primeira é, por que as cidades, quais são os critérios definidos em Brasília para a distribuição de subvenções, sejam elas com contrapartida, sejam elas com fundo perdido, para os municípios? Se é só através de projeto, qual é o caminho mais curto que se encontra para buscar esses recursos? E também, o senhor foi ministro de Minas e Energia? Sim. Qual seria a previsão de início de exploração ou de estar sendo distribuído o petróleo do pré-sal? Bom,
Vamos falar primeiro do pré-sal. O pré-sal é um grande desafio para a engenharia brasileira. Vamos pensar o que aconteceu naquele ano em que foi anunciado o pré-sal. A gente já conhecia no governo Itamar e Fernando Henrique que existia a possibilidade, que a nossa grande possibilidade era atingir 3.000, 4.000, 5.000 metros de profundidade. Mas a tecnologia para chegar a isso não era disponível, porque você precisa de, imagina, fazer um cano a 7.000 metros, quer dizer, você precisa de inventar novas ligas metálicas. Mas eu tenho que dar a mão à palmatória do presidente Lula, numa crise que a gente estava discutindo com a Bolívia, da falta de gás, e, sabendo disso, porque a Dilma participava do conselho da Petrobras, sacou essa história do pré-sal. O pré-sal vai demorar bastante, porque nós não temos, não é que o petróleo não esteja lá, é que não tem tecnologia, o ser humano não consegue atingir, nós não temos máquinas nem perfuratrizes capazes de atingir. O peso da água é terrível, esmaga tudo, então a gente consegue aí 2.500 metros. Então vai demorar por causa da engenharia para o desenvolvimento de novos materiais. Isso talvez 3 ou 4, 5 anos, mas não é uma coisa imediata. Tanto que o governo nunca mais falou do pré-sal. Tá, vai se falar na distribuição. Na distribuição, eu acho que vai ser uma questão vencida para o estado do Rio e do Espírito Santo. Se bem que Santa Catarina, até onde eu era ministro, a gente sabia que Santa Catarina tinha no litoral gás. O que eu não estou vendo é o governo de Santa Catarina se mobilizar para receber uma parte dos royalties do petróleo. Porque há uma discussão na política sobre se essa parte do pré-sal que tem no litoral de Santa Catarina é do Paraná ou de Santa Catarina. Eu não tenho dúvidas, naquela época a gente não era um governo tão político como hoje, que Santa Catarina tinha acesso ao gás. O meu secretário executivo no Ministério é o Delcídio do Amaral, que era diretor da Eletrosul, e a gente imaginava que esse gás iria favorecer, principalmente Santa Catarina, a indústria de cerâmica, que é uma indústria que gasta muita energia. Então, vamos com calma, isso aí foi uma jogada política de divulgar, dar uma esperança, o Brasil ia entrar na OPEP, nós íamos exportar petróleo, porque também tem uma outra coisa, o nosso petróleo não é um petróleo de qualidade, nosso petróleo é muito pesado, tanto que a gente exporta e importa petróleo leve. Quanto à obtenção de recursos, o Brasil, até o governo Collor, tinha um centro de desenvolvimento projetistas em Brasília. Esse centro era vinculado à IPEA e se fazia projetos. O Brasil, como eu já disse várias vezes, apesar de ter sido perseguido politicamente no governo militar, existia um Ministério de Planejamento que planejava. Então era o Reis Veloso e eu me lembro que eu estava no Ministério da Educação e a gente planejava educação. Como é que a gente planejava? A gente projetava o Brasil do futuro para saber que atividades a gente precisava, em função dessas atividades, quantos profissionais eu tinha que formar, e chegaram até a saber quantos professores de matemática eu preciso formar no Espírito Santo. E se fazia projetos. Depois, passamos um período em que não se fazia mais projetos. Então, a obtenção de recursos, hoje, é preciso fazer projeto. Eu me lembro como no BNDES a gente inaugurou um projeto sobre o Nordeste com 2 bilhões de dólares, chamei os secretários dos estados nordestinos e disse, bom, nós temos 2 bilhões de dólares para aplicar esse ano. Aí todo mundo ficou feliz. Eles acham que o governo diz, eu tenho 2 bilhões e que ele vai dar o número da conta e eu vou pôr do dinheiro na conta dele. Não é assim que a gente faz com dinheiro público e nem é assim que a gente faz com o filho, que chega, pai, eu quero uma casa. E onde você quer a casa? Não sei, mas você me dá 500 mil aí para eu fazer a casa. Espera aí, eu preciso que você defina. O dinheiro é público, você precisa fazer projetos. E o Brasil não tem
uma atividade de projetos. A gente roda o orçamento federal e sobra dinheiro. No Ministério do Planejamento, nós levantamos os empréstimos internacionais que o Brasil obteve, 22 bilhões de dólares, mais do que a gente tinha para investir em todo o país, que era 6 bilhões de dólares. 80% desses projetos eram ineficazes, porque você obtém um dinheiro no exterior, e os políticos fazem muito isso, os governadores vão lá para o BID e dizem, olha, vamos resolver o problema das enchentes no Vale do Itajaí. Fala com o presidente do BID, podemos resolver? Sim, senhor, podemos. Então, eu estimo 100 milhões de dólares, tudo bem, tal. Chega aqui, dá entrevista, tal, e depois, cadê? No nosso governo, eu tinha dinheiro para o Vale do Itajaí, para as enchentes. O governo foi lá, o AMIN foi lá buscar o dinheiro. O governo do Estado não apareceu. Eu tinha dinheiro que rodou no caixa para a despoluição da Guanabara. O senhor Brizola me ligava e dizia assim, ministro, mas precisa fazer concorrência, a gente não pode escolher a própria empresa. Eu disse, não, governador, infelizmente a gente tem uma licitação, precisamos fazer um projeto, etc. Israel já veio aqui há uns 40 anos para resolver o problema da seca do Nordeste. Nós já gastamos 100 bilhões de dólares no Nordeste e vai para onde? Para o bolso do Sarney, do Renan Calheiros, aquela desgraça que é a Alagoas. E cadê o dinheiro? Cadê a transposição do São Francisco? Meu Deus, gente, como é que a gente gasta dinheiro? Eu fico pensando, e agora com as Olimpíadas aí, e aí a responsabilidade não é deles, a responsabilidade é nossa. Nossa, que temos que cobrar e achar que a política deve ser digna da nossa participação. Porque o que está acontecendo, a gente consegue mobilizar numa parada gay 2 milhões de habitantes. Mas eu não consigo mobilizar aqui 100 pessoas aqui na praça. A Marcha de Jesus em São Paulo são 3 milhões. Mas a gente não consegue mobilizar ninguém para o mensalão. E eu acho que com meus 74 anos, eu já fiz o que eu tinha que fazer, mas eu estou esperando de vocês. Por a boca, vocês têm a rede social, vocês têm o Facebook, têm o Orkut. Vocês têm uma capacidade de mudar esse país para vocês. Porque para mim eu já estou naquela da chamada melhor idade. Quero saber quem foi o engraçado que inventou esse termo, né? Que melhor idade, isso é um imbecil. Mas não sei se eu respondi ao nosso líder aqui do PSDB. Respondeu ao contento. Última pergunta. Quanto tempo faz que o senhor está na cidade? Desde 2003, que eu venho aqui. E eu quis trazer um projeto aqui, porque a outra pergunta é o seguinte, o que vocês fazem com a universidade aqui? Porque a universidade... Exporta profissionais. A universidade tem que ser uma fundação municipal, é uma fundação que deve prestar serviços a... Eu pensei que a universidade devia participar do planejamento, tem recursos. Eu acho que toda instituição que tira recursos da comunidade deve devolver uma parte. Isso aí chama responsabilidade social de uma instituição, seja ela uma empresa, seja ela uma atividade educativa. Não precisa ser recursos financeiros, mas pode ser de inteligência. E creio que a UNOESC, com tantos cursos, com tantos alunos, é preciso que... Isso é uma ideia muito americana que se chama Land Grant College, que é a atividade da universidade, das universidades americanas, exceto aquelas Oxford e Massachusetts, mas normalmente aquelas estaduais voltadas para a comunidade. Quer dizer, ajudando, no caso da saúde, por exemplo, outro dia conversando com um médico aqui, eu fico espantado com o índice de câncer, eu vou falar um pouco de saúde, o índice de câncer aqui, e eu perguntei para ele, foi o doutor Aluar, eu disse, doutor Aluar, e o curso de medicina não fez nenhum estudo para saber o seguinte, que tipo de gente tem câncer aqui? Que faixa etária? Que bairro mora? Que idade tem câncer?
porque são pesquisas que você faz para identificar se existe uma causa que diferencia o índice de câncer de Joaçaba é mais alto do que outras cidades. Será? Como a gente não sabe quais são as causas do câncer, mas se diz que o meio ambiente tem influência, qual é essa força do meio ambiente? Qual é o índice de morbidade da cidade? Morbidade é a taxa de doença. Quantas crianças morrem aqui? Será que o índice é aceitável? Será que, qual é a comparação com o Estado e com o Brasil? E com países em desenvolvimento? Porque nós temos uma qualidade de vida aqui ímpar em Joaçaba. Será que os nossos índices, nós sabemos quais são os índices de mortalidade infantil? De pré-natal? Nós sabemos quais são as doenças maiores? Quem que pesquisa isso? Seria, por exemplo, uma faculdade, que é próprio, é ensino e pesquisa. Então, nós sabemos que agora, para falar de saúde pública, que o grande problema de saúde no Brasil é de higiene. As pessoas não têm hábitos higiênicos. Lembrar que em 1905 foi o ano que se inventou o papel higiênico. E na década de 60, metade da produção de papel higiênico não era consumida pela população brasileira. Então temos que pensar nisso. Os hábitos, que tipo de endemias nós temos aqui, ou até onde vai o saneamento, onde falta o saneamento, isso é uma colaboração da academia porque os vereadores não podem fazer esses estudos, não é a atribuição deles de receber isso. E o Brasil já teve uma tradição em saúde pública até o regime militar. Nós tínhamos um serviço, eu estava dizendo, o Departamento Nacional de Endemias Rurais, e tínhamos um Serviço Especial de Saúde Pública, que foi um convênio do trigo com o governo americano, em que a gente encontrava médicos pelo interior do Brasil resolvendo o problema de xistosoma, etc. Nós tínhamos até uma carreira de medicina que se discutiu no Brasil naquela época, a tipo União Soviética. Você estudava 2 anos na faculdade de medicina e queria ir para uma linha para trabalhar na zona rural. Depois voltava, estudava mais 2 anos, depois voltava para uma comunidade. Naquela época, saúde pública no Brasil era uma coisa muito séria, porque sabia que, através de ações na saúde pública, você diminuía a questão hospitalar. Depois, no regime militar, passamos a valorizar a doença e não a saúde. Não vou ter nenhum questionamento. Eu já fui executivo 12 anos na Estância de Mineral de Piratuba, então, voltando a Brasília, que o senhor falou de projetos e tal, então eu tive uma convivência, conheci Mário Andreasa, Hugo Napoleão, então andava naquela época, o Conde Reis era o nosso porta-voz aqui da região, então o senhor falou em projetos, não sei se isso acontecia também no seu ministério, mas eu presenciei muito político levando uma graninha boa de determinados ministérios sem projeto, enquanto que tinha prefeito com uma mala cheia de projeto e não tinha vez. Me achava aquilo meio estranho, né? Mas acontece. Acontece. Desde a época de Dom Pedro II e Dom Pedro I. Né? Eu ia novidade republicana. Não, eu ia perguntar o questionamento. Por exemplo, o seu ministério também sofria esse tipo de assédio? Olha, eu recebia, é gozado, porque eu, quando saí do ministério, saí sem dinheiro. Minha poupança foi para o ralo. Mas, como Tancredo dizia, quando você vê um jabuti na árvore, você pergunta o jabuti não sobe árvore, quer dizer que alguém pôs lá. Então, como ministro, você recebe pessoas. E eu me lembro um episódio que eu soube depois, e é claro que levava o dinheiro. Claro. Então, de repente, eu estou no Ministério do Planejamento, me chega a diretoria completa da Fiat, de Belo Horizonte, fretaram um avião para fazer uma reunião de emergência comigo. Puseram o jabuti na minha sala, eu vou receber, afinal de contas, a minha ligação com Minas Gerais, recebo a diretoria plena da Fiat do Brasil, uma empresa importante, o que eles queriam tratar? Disse, ministro, nós fizemos tratores, e eu tenho uma combinação com os acionistas na Itália, toda a linha de tratores está pronta para lançar,
E o BNDES não está considerando que nós temos a nacionalização das peças em 70%. Nós estamos dizendo que tem 70%, o BNDES diz que é abaixo de 70%, e aí não tem o financiamento do FINAME. Se não tem o financiamento do FINAME, é um fracasso, eu não vou conseguir vender os tratores, as máquinas agrícolas. Eu disse, bom, qual é a diferença? De 63 para 70 anos, uma coisa assim. Eu liguei para o presidente do BNDES, o BNDES era subordinado ao ministro, e eu disse, Zé, que negócio é esse aí com a Fiat e tal? Não, porque segundo os nossos critérios eles estão abaixo da... Aí eu, escuta, em quanto tempo vocês colocam no nível que o BNDES? 70%. Para os 4 meses. Zé, libera aí e dá um 4 que... Bom, quem que me pôs o Jabuti? Depois o cara ficou rico. Eu fiquei sabendo que o cara para arranjar, para furar a nossa agenda, para ser recebido pelo ministro, você tem, para você entender Brasília é o seguinte, quando a gente vê Brasília, eu sempre explicava isso para as pessoas, a gente tem que ter um pouco de zoologia, zootecnia, porque para entender Brasília, você vê aqueles ministérios, eu dizia assim, você tem gatos e cachorros. O gato é um animal leal à casa, é o burocrata, leal à casa. Ele sabe que o cara que está de lá vai sair, vai entrar, vai sair. E o cachorro somos nós que entramos lá. Então a gente late, mas quem manda são os gatos. Então a gataiada, que sabe de todos os buracos e tal, e o ministro morre na xerox. Pensa que ministro manda? No combate à fome, a gente reunia lá e o pessoal dizia, por quê? 3, 4 ministros, por que isso? E eu ficava discutindo. E aí, para mandar arroz para o Nordeste, era uma coisa, porque chega na burocracia é o seguinte, o arroz vai com palha ou sem palha? Vai ensacado ou vai com pilão? E aí tem parecer, vai para o jurídico, do jurídico vai para o técnico, etc. Então é um inferno, é um inferno. A gente pensa que falta vontade política? Não, ter vontade política a gente tem. Eu acho que a Dilma tem. Mas quando entra na máquina, e a gente lembra de Tomás de Souza, aquilo é um moedor de carne. E, naturalmente, você tem os espertinhos, aqueles que sabem, por exemplo, na época que colocar o processo na mesa do cara. E aí chega para a secretária, enfia no mesmo, no despacho, e aí sai o projeto. Sai o projeto sem ter projeto. Isso acontece. Aconteceu comigo? Aconteceu. Fui saber depois, porque aí estão me dizendo, tu é uma besta. Todo mundo sai rico, você não saiu rico. Eu acho que é porque aí eles sabiam que comigo não tinha papo. Esse negócio de contribuir para o partido não vinha que não tem. Já sabe que é barrado na... Mas o que acontece? Acontece. A máquina são... Veja bem, como ministro de Minas e Energia, eu tinha mais de 200 mil funcionários. Eu tinha um orçamento de 40 bilhões. Petrobras, Eletronorte, todo o setor elétrico, todo o setor do petróleo, todo o setor de mineração. Aí não dá, a gente controlar, eu sei lá, da Petrobras, o sujeito tem fornecedores que são eternos. Aliás, a Petrobras, a maior parte é tudo terceirizado, não são funcionários. Mas respondendo sobre a questão do orçamento, porque no meu ministério, planejar, a gente não teve tempo para planejar, mas é porque a gente tinha que fazer orçamento, era a inflação. Acontece que a concepção de orçamento do Brasil é da década de 20. Então, há uma desconfiança entre o parlamento e o executivo que tudo que a gente arrecada, a gente carimba. É a mesma coisa que a gente fizesse em casa, um orçamento, dizer assim, isso aqui é a verba para TV a cabo, essa daqui é a verba para comprar arroz, essa daqui é a verba para comprar feijão, essa aqui... Agora, faltou arroz, eu não posso comprar feijão. Quer dizer, é uma concepção orçamentária federal, e os municípios são obrigados a seguir, que é uma loucura para entender aquilo. É feito para não ser entendido pelo povo. Porque não interessa à oligarquia do governo que o povo entenda o orçamento. Se a gente for para a Inglaterra, o orçamento é elegível. Então, nós vamos aplicar tanto na saúde, tanto na educação materna, no atendimento materno,
Então todo mundo entende. Mas aqui você tem que detalhar o orçamento a um nível que aí vem as pretensões políticas. É terrível isso. Mas a Câmara tem que seguir as determinações federais. Se bem que no Congresso existe 40 pessoas que entendem de orçamento, e esses são os que dominam realmente as verbas, as liberações, etc. Então a melhor coisa é conhecer e se tornar amigo deles. Independente, porque quem faz o orçamento é uma comissão mista, participam todos os políticos, mas que é uma desgraça discutir, e eu acho que aquilo lá quando a gente fala em orçamento, todo mundo arrepia porque é difícil de ser entendido. Agora, se a gente conseguisse abstrair o orçamento e transformar ele numa linguagem acessível e dizer assim, nós vamos investir na pavimentação da cidade, na construção, tanto, quer dizer, sair um pouco da regra ou das normas da elaboração orçamentária. Eu agradeço a sua menção, esses Junqueiras são de Minas. Ele passou, a família dele é gente importante. Então eu agradeço a sua generosidade e ao meu caro amigo Mário, que a gente tem trocado ideias, essas palavras aí que realmente são frutos da sua generosidade. Eu queria, não é o Mário, é a equipe toda que ele trouxe aqui. Isoladamente, o senhor não estaria aqui, isso é um mérito do nosso time aqui, né? Pena que o tempo é curto, né? Vou deixar a oportunidade para os colegas também fazerem uso da palavra e lhe agradecer, sinceramente, pela sua generosidade e a objetividade puxando a orelha, não só dos vereadores, mas também do Poder Executivo. Aquilo que o Junqueira, vereador, vem falando, o senhor acertou na mosca. Espero que daqui para frente a mentalidade mude para melhor, para Joaçaba realmente começar a crescer novamente. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente. Então, eu gostaria que o senhor desse uns tópicos aqui, com relação aos impostos que se pagam em plano 85, a reforma tributária e essa estrutura que o Brasil monta para algumas pessoas. Poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. A gente volta a pensar o seguinte, a máquina federal, ela tem uma atividade, o governo, quer dizer, numa visão nova de governo, o governo deve se ater a fazer políticas e não a executar. Então, o governo tem muitas atividades executivas. E, com isso, ele devia delegar para os estados. Então, começamos no governo Itamar a discutir uma reforma do Estado em repassar atividades federais, como eu estava contando sobre a questão de exploração de areia, de argila, o que o Ministério tem competência técnica para decidir sobre isso? Isso devia passar para os municípios. Se a gente primeiro fizesse uma reforma do Estado, e a burocracia, lá de Brasília, ela é contra, em que eu acabei com todas as secretarias do Ministério aqui do Estado. Eu disse, bom, o cara fala direto com o governo, não, por que eu preciso de uma intermediação? Aí eu liguei para o Pontes, que era o deputado das empresas de construção, eu disse, escuta, vocês fazem uma legislação aí para a gente acabar com essa tributação, essa autoridade do ministro. Porque o que os ministros não entendem é que quando o executivo, eu não preciso ficar pagando mensalão para os deputados, eu posso fazer um projeto e entregar para um deputado, e o deputado, eu dou toda a assessoria para ele fazer, em vez de eu, ministro, apresentar o projeto. Porque o legislador precisa responder ao seu eleitorado. Então eu prefiro fazer com que ele passe a ser chamado, por exemplo, do projeto da Lei Moreira Lopes do que eu fazer. Bom, de um lado, a inchaço da máquina federal, como eu disse, que vem dentro do pé. Do outro, reforma tributária no nosso governo nós fomos fazer. Mas acontece que você tem o Nordeste. Aí chega a bancada nordestina e diz, não mexa aqui nos incentivos fiscais. Vai a Amazônia, que é um oásis no meio do nada, que custa para a gente bilhões de dólares para fazer uma televisão
A gente manda a matéria-prima para lá, faz a televisão e devolve para o Brasil. Só que no Brasil, né? Porque na Inglaterra isso não ia acontecer. Então nós temos uma série de incentivos que vão enchendo o orçamento. E aí, na hora de fazer a reforma tributária, a gente não consegue passar no Congresso. Então nós fizemos o Plano Real e fomos discutir a reforma tributária e não conseguia passar. O Recupero, que era o ministro da Fazenda, disse, nós temos 32, como é que eu cobro imposto de exportação, meu Deus? Então o governo é consciente, mas ao mesmo tempo, o governo, como? E aí a gente tem que pensar o seguinte, para ser um bom ministro, não basta ser político, precisa ser um manager, precisa ser um administrador. O que falta em Brasília é gerência. Eu acho que o político, se ele está num cargo, ele tem que ter um cara que entenda de gestão. Então, falta uma consciência de gestão para você aproveitar e gastar bem. Então, o governo não gasta bem e não consegue fazer a reforma tributária. Por outro lado, também não interessa, porque em outros países, quem viaja para Miami, para Nova York, vocês sabem que como uma Coca-Cola custa $2 e more tax, mais o imposto. A população brasileira não tem consciência que é contribuinte. Enquanto eles não tiverem consciência que são contribuintes, nós não vamos ter uma democracia plena no Brasil. Porque o cara que está tomando cerveja, ele pensa que ele não sabe que ele está pagando imposto. Ele não sabe que quando ele compra um saco de feijão, ele está pagando imposto. Então ele acha, por exemplo, que por isso que ele pede tijolo da eleição, pede casa, pede isso, pede aquilo, porque ele acha que vai cair do céu, porque na cabeça do brasileiro, a visão do que é legislativo, executivo, é uma coisa nebulosa. É uma coisa assim que eu não entendo. Então, nós não temos a consciência de ser contribuintes, então eu não exijo. Eu não estou exigindo que se faça a reforma tributária. Quem que está fazendo, lutando pela reforma tributária são os empresários, porque sabe, porque tem custo, tem que fazer preço do produto, sabe quanto está pagando. Mas, normalmente, se a gente perguntar aqui na população, aqui na rua, saber quanto que ele paga de imposto, ele vai dizer se paga o imposto de renda. Nós não temos a consciência do quanto que isso dói. Então não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro para os municípios, não sobra para o governo federal. Então nós estamos aqui numa armadilha. O governo, diz a Dilma, que vai apresentar uma reforma tributária. A CLT brasileira foi feita na época não tinha globalização, não tinha internet, não tinha televisão, era todo um arcabouço de legislação para quem está empregado. Quem está desempregado está fora do clube. Então, eu esperava que o governo Lula, através da CUT, era um discurso de fazer uma reforma, atualização da CLT. Não aconteceu. Por quê? Porque provavelmente não teve condições políticas para atualizar a CLT. E isso traz custos para a folha de pagamento e também faz, por exemplo, na Alemanha ou na Inglaterra, eu estou numa crise econômica, eu tenho uma empresa, por exemplo, aqui uma loja que tenha 10 empregados. Estou em crise, porque o frango ficou caro, o meio oeste, e nós estamos numa região com problemas aí de matéria-prima, tem frigorífico que está fechando, porque não tem condições de manter seus empregados. Se eu estivesse na Alemanha, eu reúno os empregados e digo o seguinte, olha, eu estamos com dificuldade de comprar milho aqui, ficou uma loucura, ou soja e tal, e eu estou com a folha de pagamento aqui, o que vocês preferem? Que eu mande embora ou que eu reduza o salário por um período? Eu não posso fazer no Brasil isso, porque a Constituição não me permite. Então, o sujeito com 50 anos é demitido contra a vontade do proprietário para sair para um mercado da onde? De Capinzal, daqui, de Joaçaba, que emprego que ele vai encontrar? Então, a nossa legislação, ao mundo moderno, é injusta. É injusta e as CUTs, enfim, quem está empregado está defendendo o status quo. Vocês que vão se empregar, tem que pensar, ajudar a gente a fazer essas reformas para atualizar. Por exemplo, os médicos. Eu vou tocar na jornada de trabalho. Fizeram a jornada de 4 horas. Foi ótimo naquele primeiro ano para os médicos. Foi excelente no segundo ano. Hoje é péssimo.
porque o médico tem que trabalhar na prefeitura, correr para o INSS, depois correr para o governo estadual, ele está trabalhando 12 horas por dia para ganhar uma merreca. Então, certas coisas que faz na legislação, eu fico espantado. Como é que os salários hoje dos médicos estão lá embaixo? Quer dizer, você paga aí acho que um caminhoneiro ganha mais do que um médico. Por quê? Porque tem uma legislação antiquada, que é contrária aos interesses de quem quer entrar no mercado de trabalho ou quem está. Foi muito boa no primeiro e no segundo ano. Então, nós temos algumas coisas nesse país que a gente tem que lutar. E não precisa a gente estar no governo federal. Acho que a gente pode começar a lutar aqui, pôr a boca no trombone, é isso que eu estou dizendo. Vamos usar as redes sociais, vamos reclamar. Vocês têm um poder incrível, gente, de mobilização. Então, a participação política não é pedir votos, é colocar suas ideias, é convocar, participar, é cobrar. Vocês votam, cobra. A gente pergunta assim, quem que você votou para vereador na última eleição? Não sei. Não sei. E reclama da Câmara dos Vereadores? Eu reclamo, porque aqui no Brasil, a gente tem um espírito lusitano que não é favorável. Eu pensei que eu ia encontrar mais aqui no Sul, por causa dos alemães, etc. Mas aqui é o seguinte, a gente sempre critica a diretoria. Reúne todo mundo, elege a diretoria, a gente esquece a diretoria e mete o pau na diretoria. Depois, quando as eleições, aí a gente... Reunião de condomínio, gente. Vão 2 ou 3. A diretoria, o resto a gente reclama do porteiro, reclama da limpeza, etc. Então, nós temos que assumir as nossas responsabilidades comunitárias. Desde a reunião do condomínio, desde o centro acadêmico e também aqui na Câmara. Quer dizer, ter esse plenário sempre cheio. E vocês podem mobilizar isso. Dizer assim, aqui não é tão chato, eu tive uma experiência agradável lá na Câmara Municipal, gente, vamos lá participar. Tal. E eles também têm que dar um pouco de voz. De vez em quando, se alguém do plenário quer se manifestar aqui, o presidente pode fazer isso. Aí vocês levantam a voz. Eu agradeço aí pelas suas informações, mas pelo que o senhor nos passou, É triste. É uma utopia a reforma tributária. Mas eu agradeço aí pelas informações. Mas aí lembra o seguinte, vereador, um brasileiro chegou na Inglaterra e viu aqueles gramados maravilhosos, fantástico. Disse, puxa, como é que você faz para ter um gramado assim? Disse, não, a gente rega todo dia. Puxa vida, durante 600 anos. Então, o processo civilizatório, se a gente pensar, vamos ter também, eu não tenho tanta falta de experiência, porque os Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial, era uma baderna, era uma máfia, a polícia era corrupta. Então, existe um processo, democracia é um processo lento, é um processo de crescimento. Quer dizer, hoje nós estamos melhor do que era na época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas estava melhor do que na época de Floriano. Então, há uma melhoria, mas é lento. Às vezes não tem a velocidade que a gente que está preocupado com os problemas sociais, econômicos, mas a turma está na balada, a turma está se divertindo. Quer dizer, a população ainda vai ser levada, isso vai ser lento, mas a gente vai chegar lá. Nós estamos por exemplo, eu digo assim, ao Carlos e ao Nego, eu disse, ainda bem que a gente não nasceu no Paraguai, né? Ou na Bolívia, não nascemos no Brasil, então já tenho. E na Argentina, Deus me livre, aquilo lá de crise em crise. Então, existe esperança no Brasil? Existe. Nós somos luso-brasileiros e nós temos vocação para melhorar. Qual é a grande qualidade dos brasileiros? A negociação. Esse é um povo que não é um povo guerreiro, como os castelhanos. Nós somos um povo de negociação. A gente vai chegar lá. Tem esperança. Como o senhor vê assim, eu vejo assim, a transparência pública. Tudo bem? Bom, quanto à crise internacional, eu acho que nós estamos numa situação um pouco mais confortável, porque é uma crise principalmente financeira. E o sistema bancário brasileiro é muito antiquado.
Então, por ser antiquado, ele é muito controlado pelo Estado. Não vamos esquecer que o Estado aqui é muito presente nas atividades empresariais. Então, nós temos um controle muito grande. Por exemplo, nós temos o depósito compulsório. Cada real que vocês depositam no banco, 40 centavos fica retido no Banco Central. E acontece que no liberalismo, no caso americano e no caso inglês e de países mais desenvolvidos, esse controle não era efetivado e não é efetivado. Então, através da especulação financeira, esses países entraram em crise. Exceto o caso da Grécia, que a Grécia é um caso de doença também, porque lá o funcionário é estável, né? Você contrata um cara e o cara é estável depois de um mês. Quer dizer, a Grécia tem uma malandragem lá, que é um problema de Estado, mas do resto dos países foi um problema de especulação. O espantoso é que os governos estão salvando os bancos e não salvam os pobres. É isso que quando eu vejo essa crise, é uma crise de capitalismo. E aí você carreia recursos do contribuinte europeu para o banco que não usou critérios de técnica bancária para conceder crédito. Então, realmente uma bagunça. Felizmente, no caso brasileiro, a gente é muito rigoroso no sistema financeiro. O Banco Central é uma tradição brasileira. Quer dizer, eu não temo... Claro que a gente vai ser afetado, vamos deixar de vender frango para não sei quem, vender calçado para a Argentina, vamos ter esses problemas. Mas esses não vão afetar o crescimento brasileiro. Eu acho que a gente consegue sair isso como se fosse uma turbulência. E creio que a presidente está bem atenta para isso e sabe que o sucesso do seu mandato é, pelo menos, se o país não crescer, pelo menos fique estável, quer dizer, que a gente pelo menos permaneça voando. Eu passei 9 anos aqui, mas eu passei assim, eu vim aqui e voltava. Eu estava presidindo uma empresa petrolífera em São Paulo, a gente tinha a Polipetro aqui, e queríamos até fazer uma refinaria aqui no litoral, mas não conseguimos, porque às vezes o governo, aqueles gatos, às vezes eles não querem só conceder autorização, eles querem participar da sociedade, porque tem alguns níveis de corrupção, assim, que você pega... A corrupção no Brasil era assim, tradicionalmente 5%, depois virou 10% no governo Sarney. Depois no governo militar, não, antes no governo era 5%, depois 10%, depois 15%, depois no governo Collor foi para 30%. E depois passou a 40%, e depois o cara não quer mais o dinheiro, quer a sociedade no teu empreendimento. Aí nós fomos. É difícil montar uma refinaria nesse país, a gente não conseguiu montar em São Paulo. Então, eu passei muito tempo só vindo aqui, mas sem me aprofundar nos problemas. Só o ano passado que eu, depois de 3 horas no tráfego de São Paulo, que vocês aqui se queixam dos engarrafamentos aqui de 20 minutos, 3 horas por dia, 5 km por hora. 5 km, eu disse, chega, já estou com idade, tchau. Em novembro, então, arrumei a mala, peguei a Arlete e disse, vamos para Joaçaba. E por que Joaçaba? Porque tem qualidade de vida. Tem gente magnífica aqui, tem uma qualidade de vida. Mas eu não conheço todos os problemas. Eu estou ouvindo, estou aprendendo com vocês. Então eu vejo, como é que eu vejo? É o que eu disse antes. Eu vejo que vocês... O Brasil caminha, no PIB brasileiro, a área de serviços, em geral. Então essa área de serviços tende a crescer. E Joaçaba tem o quê? Tem recursos humanos. Você tem uma universidade, não é toda cidade que tem uma universidade. E tem aquelas entidades do Estado e federal. Então, eu acho que essa área de serviços e de comércio, quer dizer, eu diria o seguinte, há uma teoria de desenvolvimento econômico do Gunnar Myrdal, que se chama causação circular. Se você, na sociedade, concentra os teus recursos para desenvolver um setor, esse setor tende a provocar um movimento de cadeia em desenvolvimento. Quero explicar melhor. Quando eu estava no governo, eu dizia o seguinte, o que adianta
a gente no governo federal, construir uma estrada, então, lá, vamos dizer, na Paraíba, de tal a cá, aí eu dou dinheiro aqui. No outro município, eu financio uma indústria. No outro município, eu dou crédito habitacional. Gente, eu estou jogando dinheiro fora. Se eu concentrar num só setor, eu provoco esse movimento de causação circular. Se eu pegasse, por exemplo, aqui eu tive que fazer alguns exames em Chapecó, porque aqui não tinha recursos. Eu tive que fazer em Xanxerê, porque aqui não tinha recursos. Então, se eu aplicar, já que temos um curso de medicina aqui, recursos em medicina, trazendo médicos e tal, porque quanto custa um tomógrafo, doutor? 2 milhões? Banana isso é financiado pelo fabricante. Então, eu fui para o outro lugar porque tinha equipamento. Então, se eu jogar recursos aqui maciços em saúde, não só vou resolver, mas o que eu vou? Vou trazer gente de fora, que vai ter que se hospedar aqui. Vou desenvolver a hotelaria, tem vários hotéis aqui. Vou desenvolver o comércio, porque as pessoas vão fazer exame médico, então vou desenvolver os laboratórios. As pessoas vão comprar roupa, vão almoçar, vão jantar, vão se recrear. Então, eu provoco, quer dizer, aumento o comércio, vão usar outros serviços que existem aqui, advocacia, engenharia, enfim. O que eu tenho que focar é em um setor que eu vou jogar todos os recursos para poder dar uma explosão. Ou seja, por exemplo, se não é saúde, então é agricultura, enfim, alguma coisa que um diagnóstico possa dizer qual é aquele que eu vou provocar um desenvolvimento circular maior. Então, isso é chave para o desenvolvimento. Não adianta jogar recurso para cá, para lá, etc., porque vai pulverizar, vai ficar 20 anos, 30 anos do mesmo jeito. Transparência pública. Eu acho que nós estamos hoje praticando com a televisão, com a transparência pública. Agora, de fato, é que nós temos que, talvez, procurar no Executivo, e aí cabe aos senhores que têm autoridade para isso, que traduzam de uma forma de português que a gente entenda, e não de economês, e nem orçamentês, e nem de administracês, nem jurídico, que a gente preste contas à população. Porque a gente pega o exemplo do condomínio, a gente recebe lá, reclama do condomínio, mas a gente vai olhar tanto de água, tanto... Então, eu concordo. Eu sei que é caro, mas se é caro, eu tenho que assumir isso e ver onde a gente pode economizar. Ou não concordo. Então, eu acredito que os senhores poderão e devem, e têm o direito, e têm o privilégio de solicitar que o Executivo diga de forma, e aí quem ajuda é alguém de comunicação, que seja algo comunicável, porque isso é participação. Então, no nosso governo não tinha transparência. Transparência, a gente não estava preocupado. Transparência é uma coisa nova. Então, eu não dava nem tempo de a gente se preocupar com isso, porque a mídia é infernal também. A mídia é terrível. Quer dizer, naquele momento, o ministro Fernando Henrique falou isso. O que é que o senhor pensa? Aí, será que eu vou... Eu não sei o que ele falou, se eu falar alguma coisa, é terrível. E a mídia está interessada sempre em alguma coisa que seja notícia. E, às vezes, você falar sobre o orçamento, quem que vai ler no jornal? Mas eu acho que, no caso da comunidade, é interessante, por exemplo, se você está fazendo alguma coisa em benefício de um bairro, que a associação de moradores tem interesse de fazer. Fazer um papelzinho, um boletim e tal. Eu acho que isso alguém, eu não sou expert em comunicação, pode ajudá-los bem melhor do que eu. Acho que tem todo o caminho aí. Não sei se eu respondi a sua expectativa. Obrigado pela resposta. Eu vejo assim que nós, gestores públicos, eu vejo que a grande maioria do gestor público ele não gosta de planejar a longo prazo. Qual a sugestão que o senhor daria para um planejamento mais, pelo menos planejamento municipal a longo prazo? Porque a gente vê que tem tendências, aquilo que o senhor colocou no início, e às vezes a gente acaba pecando por não fazer planejamentos apenas imediatos, mas planejamentos mais a longo prazo, buscar aquilo que a gente quer. Bom, quanto à infraestrutura, eu acho, e eu falei isso numa
numa palestra que eu fiz em Lages, que o jornal local fez, e estava lá, era a época do nosso governador, Silveira, estava lá, enfim, todos os secretários, etc., e me convidaram para abrir o encontro. E eu disse em alto e bom som para eles que estavam sentados, eu disse, é uma vergonha Santa Catarina ter a infraestrutura que tem. E a responsabilidade é da bancada do governo do Estado. Vai para São Paulo, anda nas estradas de São Paulo. Como a vergonha das estradas aqui de Santa Catarina, essa 280, que liga o Estado, é como se fosse a espinha dorsal do Estado, com a estrada tão fuleira, e daqui para Capinzal, aqui, então, eu fico preocupado, essas indústrias estão olhando aí, estão vendo o custo, dizem, eu vou mudar para Mato Grosso, vou mudar para Goiânia, o que vai acontecer para o Estado? Onde está a ferrovia do frango? Se falou agora que vem recursos para o Estado, e a ferrovia do frango? Onde vai trazer milho de Mato Grosso? Nós temos uma porcaria de estradas. Nós temos um Estado que tem portos magníficos, naturais. O que a gente está fazendo? Itapuá foi inaugurado, faltava 2 quilômetros de estrada de rodagem, não foi feito. 2 quilômetros, meu Deus, isso aí é rua. Que vergonha. A 101, eu me lembro do Ulisses Guimarães falando sobre a duplicação. 101 virou uma avenida, não é estrada, é uma avenida. Isso é responsabilidade da bancada federal, unida, oposição e posição, e do governador e dos senadores. Eu acho que a Fiesc fez um grande trabalho de fazer um amplo diagnóstico sobre isso e está pondo a boca no trombone. Eu troquei ideias com a Moacir Pereira, que escreve no Diário Catarinense, eu gosto muito do que ele escreve, é exatamente isso, quer dizer, a infraestrutura daqui afugenta o investimento, porque ninguém vem investir numa indústria aqui por incentivo fiscal. Eu fui empresário e sei, incentivo fiscal, para me abater o INSS, eu vou pôr uma indústria aqui? Não, quero saber qual é o custo de eu produzir e levar para o mercado. Se esse custo é muito grande, eu vou para o litoral. Então, aonde a gente tem uma refinaria em São Paulo, é uma cidade, para vocês verem, uma cidade que tem 20 mil habitantes. Tem 220 indústrias. Tem refinaria, tem indústria química, tem... O que os paulistas fazem de diferente? É que o custo é bem menor. Você está perto do porto. Perto do Porto de Santos, perto das estradas, perto da logística. Se nós hoje não investirmos em logística, não vamos ter desenvolvimento. Se Joaçaba não cuidar das suas estradas vicinais, eu soube me disse que no governo passado recebi aqui na Secretaria Regional 80 mil reais por mês para fazer, não sei quando, quase... O que ele pode fazer? Cortar grama só. O que é isso? Você vai tapar buraco? Nós temos que rever toda a nossa infraestrutura para que essas indústrias continuem aqui na região e que a gente desenvolva. Então, cabe aqui à Câmara também estar atenta a esse problema. Por quê? Porque os deputados precisam dos senhores e da senhora. O governador também precisa. Então, não é só o carnaval de Joaçaba. É preciso que venha aqui para Joaçaba, mas vamos pensar em outros problemas de Joaçaba. A gente tem que ser mais reivindicativo, porque o político, lá em Brasília, ele sente a mídia, ele sente a reclamação, ele fica preocupado, ele coloca na agência, porque você sabe, pô, essa cidade é chata, essa cidade só tem vereador chato, só tem... Mas atende eles, pelo amor de Deus, se eu não atendo, eu mando um secretário atender. Então, a gente tem que fazer uma via cruz. Eu acho que essa infraestrutura aqui é uma coisa fundamental e está aí o governo do Estado. Agora, vamos pensar também. O governador diz assim, conseguido o BNDES, aí planejamento, a longo prazo, quase 4 bilhões para aplicar nas estradas. Conseguiu emprestado. Quem que vai pagar? É o outro governo. Então, eu fiquei vendo a notícia maravilhosa, mas quem que vai pagar a conta? Não vai ser ele, porque o BNDES dá uns 3 anos de prazo para pagar. Quer dizer, vamos ser nós? Então, fazer plano com o teu dinheiro, não. Agora, planejamento a longo prazo. Não custa nada, porque eu estou só projetando.
a gente tem um sonho. Quer dizer, quando eu faço o planejamento, eu não vou executar, mas minha filha, vou dar um exemplo, é diretora de figurino da novela das 6h30, Natália Duran. Se vocês gostaram da novela, escreve para a Globo dizendo que gostaram dos figurinos. Ela participa do planejamento estratégico da Globo, todo ano. Então a gente troca ideias. Filha, pai, a gente tem que pensar como é que vai ser a televisão daqui 20 anos e daqui 10 anos. Eu disse, a televisão não vai ser como agora. O meio não é importante, vai ser... O que vai acontecer na Globo? Ela vai produzir programas. Agora você vai ver novela por tudo quanto é meio. iPad, pod, notebook, televisão, esquece isso. Depois o seguinte, figurinos. Você vai ter uma população mais gorda. Os brasileiros estão ficando mais gordos, dentro de 10 anos vão ter. Vai ser mais moreninha, porque o tipo brasileiro está virando mais moreninho, pela miscigenação. Então o teu figurino vai ter que ter cores mais claras. Você vai ter que ter, como vai aumentar a produção, a tua equipe vai aumentar em termos de costureiro e alfaiate. Alfaiate é uma profissão que não existe mais, você vai ter que formar alfaiate. Então, quando você faz um planejamento a longo prazo, você tem que pensar, eu estou falando de figurino, quando ela participa, as novelas, por exemplo, vão ter mais velhos. Vai ter mais personagens da chamada melhor idade, porque a população vai ficar mais velha, quer ver os velhos. E vai ter jovens, por exemplo, mais independentes. Pode que vai dizer para o pai assim, enfiar o dedo no nariz do pai. Pai, você está errado, está por fora, não sabe nada. Vai ter um outro tipo de doença, vai ter mais gente com câncer. E mais gente morrendo de infarto, e mais transfusões de transplantes. Vai ter isso nas novelas. Então, quando a gente pensa a longo prazo, se eu tenho que... E veja, a Globo é uma empresa, ela está pensando no futuro. Aí tem o roteirista, tem o cenógrafo, tem o cara que escreve, tem o sujeito que produz, todo mundo pensando no futuro. Então, planejar estrategicamente é pensar no futuro. Eu não estou gastando nada, eu estou gastando cérebro. Então, eu acho que o político, o executivo, que não pensa no futuro, ele não está gastando nada. Ele está só pensando. Como é que o japonês faz o planejamento? No Japão, você reúne os 1000 cérebros. Eu quis fazer isso. Do Japão, de todas as áreas. Põe num resort durante uma semana e vamos pensar o país daqui a 10 anos. Se eu fosse fazer o planejamento estratégico aqui de Joaçaba, eu pegava as melhores cabeças da cidade, de todos os setores, me enfiava num hotel fazenda e vamos pensar Joaçaba dentro de 10 anos. Como é que vai ser essa cidade aonde a gente quer? É uma ideia barata, não custa muito, porque aí você faz um churrasco e o pessoal vai ficar feliz, dá um diploma para cada um, tal, por uma placa, etc. E vamos pedir de empréstimo a sabedoria de cada um e fazer uma síntese disso. E depois, como a gente, planejamento estratégico, todo ano a gente revê. No outro ano a gente revê, porque acontece, a gente é influenciado pelo mundo global, pelo Brasil, então a gente tem que reformular. Eu acho que dá para fazer isso, sem problemas. Obrigado pelas respostas, fico agradecido pela contribuição. Muito obrigado, não quero fazer nenhuma pergunta. Obrigada pela sua presença. A gente se coloca à disposição para continuar esse debate outras vezes. Doutor Alexis, por favor, então, uns 2 minutinhos, suas considerações finais, para que possamos encerrar, então. Obrigado. Uma coisa que eu aprendi aqui em Joaçaba é a pontualidade na hora da alimentação. Meio-dia, quando a gente entra no restaurante, já está cheio. Eu vim de São Paulo, a gente almoçava às 2 horas. Eu estou olhando no relógio aqui, nós já passamos da hora do lanche. E vocês devem estar agoniados e dizer, o que esse cara vai falar mais aqui? E eu, senhor presidente, eu agradeço o convite, eu encerro por aqui em respeito à pontualidade de Joaçaba, para manter a qualidade de vida que a vereadora tanto elogia na cidade e que eu assino embaixo. Eu agradeço o convite, a oportunidade de trocar ideias. Eu normalmente sou uma pessoa acessível, estou desencarnado como ministro, então eu estou disposto a ajudar naquilo que é possível, dentro das minhas limitações intelectuais e físicas, mas trocar ideias é muito bom. Fui
fui fazer política desde cedo, aos 15 anos, então... Mas eu acreditava que a gente bastava fazer um discurso e mudava o país, né? Por isso que eu vi que não mudava, eu fui estudar política. E quando a presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Nova York, professora de teoria política do Estado de Nova York, assumiu, eu fui almoçar com ela, e eu perguntei, professora, de tudo que a senhora ensinou sobre política, o que a senhora fez quando assumiu a Assembleia do Estado de Nova York? Eu jogar fora todos os livros. Porque quando a gente senta nesse lugar, não tem mais teoria. Tudo aquilo que a gente aprendeu, joga fora, porque a história é diferente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alexis, pela sua presença, e em nome da Casa Legislativa, queremos agradecer a sua presença, dizer que brevemente podemos convidar o senhor novamente pelo nosso regimento. No ano que vem o senhor pode voltar, mas a gente pode estar nos encontrando, marcando qualquer encontro a qualquer momento. Agradecemos muito o seu conhecimento técnico e toda essa sua sinceridade, essa sua sabedoria que o senhor acumulou em toda a sua experiência de vida, né? E que a idade também colabora para que o senhor possa nos transmitir. Muito obrigado, o senhor fique à vontade, depois nós gostaríamos de conversar também com o senhor por alguns minutos.